uma tribo que se espalhou por todos os cantos desse Brasil. Vem aqui, onde estamos, naquele tempo, no tempo da meu tataravô, que veio lá da Espanha, num navio que naufragou bem ali perto da praia, chamada Praia dos Naufragados. Ele trouxe consigo muitas histórias ao seu lado. Ao chegar aqui na ilha de Santa Catarina, meu tataravô, que trouxe o primeiro círculo de corada para a nossa ilha, ao acordar lá na praia, lá para as bandas do Ribeirão da Ilha, no sul da nossa ilha, em Santa Catarina, ele entrou no mato. E entrando no mato adentro, ele encontrou uma tribo. E lá estava a tribo a festejar a lua, as estrelas e o mar. O mar que tudo trazia para eles se alimentar. E a tribo estava lá. Como é que a tribo fazia? E aí, pelo barulho da mata, meu tataravô criou coragem, ele que já estava assim meio tonto, porque foi um dos sobreviventes lá da praia de Naufragado, entrou no mar e lá ele conheceu minha tataravó. Naquele tempo, eles laçavam os índios no meio do mato para domesticar, assim os antigos daquele tempo diziam. E assim aconteceu bem aqui, na nossa ilha de Santa Catarina. Porque quando meu avô entrou lá para dentro, viu meu tataravô, viu minha tataravó, apaixonou-se por ela. Logo, dizem que lá tinha uns bichos meio estranhos naquele tempo. Tinham tatus, tinham alguns macacos, uns pequenos, dizem, assim disse o meu avô, porque eu digo tataravô, porque ó, deve ter sido antes dele. Lá, tataravô, é isso, chegou lá, só minha tataravô. E a domesticou. Com ela, dizem que ele teve mais de 24 filhos, que se espalharam por todo o Brasil afora. E naquele tempo, como não existia cartório para registrar os filhos que nasciam, eles davam de repente o nome de alguém com quem eles trabalharam, ou no caso do meu tataravô, como lá das terras distantes da Espanha onde ele vivia, em Catalunha, sobrenome da mata, aqui ele chegou, deu de cara com todas as maravilhas que por aqui naquele tempo existia. Ele, ao laçar minha tataravó, deu a ela o nome de Estela da Mata. E com ela teve tantos filhos, e é por isso que aqui estou. E pesquisando a história dos nossos índios que aqui estavam, naquele tempo não existia fogo para assar o peixe, comer ele bem gostoso. E dizem os antigos índios, como os novos ainda dizem, que era preciso buscar o fogo, porque eles ficaram sabendo aqui da ilha, em algum lugar do Brasil, havia alguma tribo que cozinhava seus alimentos, assava seus peixes.
um elemento chamado fogo. E assim, dizem que um dos índios valentes entrou dentro de uma canoa e saiu lá para fora do mar. Foi em busca do fogo por onde o fogo havia estado. E dizem que ele encontrou. Acontece que ele descobriu em toda aquela travessia que saiu daqui de Santa Catarina e foi para outros mares. E lá, aquele índio viajante ficou sabendo, numa noite, que as estrelas lá no céu, que clareavam a noite, haviam sumido. O tempo passou, depois que descobriram o fogo, surgiu um animal da natureza e as estrelas em seu penacho, dizem os índios, e nas plumas do corpo ele levou. Era um índio da tribo dos índios Carajás. Aquele índio amava a natureza. E mais que tudo, os animais e os pássaros com os quais ele sabia se entender usando a linguagem dele. Certa manhã, ao ver um bando de papagaios voar bem alto, o Carajá se deu conta de que o firmamento estava vazio. Nem um astro enverejava, declarando o dia, especialmente sobre a canícula, tornava o céu cinzento. Por que o céu era assim tão vazio? Perguntou ele aos pássaros que estavam numa árvore próxima. Mas eles fingiram não entender aquela pergunta, mesmo que aquela voz lhes fosse tão familiar. O índio, com voz forte, quase lacinante, perguntou de novo: por que o céu é assim tão vazio? Respondam-me, por favor. A raposa precipitou-se e disse, quase num tom de acusação: foi o Urubu-Rei, rei das alturas, que pegou as estrelas para enfeitar seu penacho e torná-lo ainda mais resplendente. Ao ouvir isso, o índio Carajá decidiu tirar limpo a questão do Urubu-Rei, pegou suas armas e foi à procura do refúgio onde ele se alinhava. Ao vê-lo aproximar-se, disse logo o Urubu-Rei: você é quem vem desafiar-me, pequeno homem. Você não conhece as forças das minhas garras e de meu medo. Em poucos minutos, posso abrir suas veias e deixá-lo em pedaços. Que no fundo amava os animais, deixou cair as armas e avançou. Foi uma luta longa e sanguinolenta. Se o Urubu-Rei tinha força, o índio tinha habilidade de se livrar dos cortes profundos e das picadas potentes. Foi uma longa luta, rolando pelo chão, entre penas e gritos. Se quiser
ao lançá-lo ao alto, eis que o céu se cobriu de um brilho tênue e doce. Era a lua. Um outro penacho maior ainda, pelando uma parte do pescoço do rei, eis que nasceu a Via e com um outro penacho, terminando de pelar a cabeça do urubu-rei, seu pescoço e uma parte do seu peito, eis que se acendeu uma missão de fogo lá no horizonte. Nascia o sol. E diante daquele grande esplendor, o índio Carajá decidiu se separar consigo. Bom seria se o sol em respeito ao brilho tanto das estrelas e a timidez da lua se escondesse um pouco. Acontece que o sol ouviu os desejos do Carajá e lhe atendeu o pedido. E com a chegada da noite, o rei aproveitou para fugir. Enquanto fugia mata dentro, porque agora ele já não precisava mais, o pescoço cintilante, o penacho no fugido, sua cabeça agora parecia mais uma casca de laranja cortada ao meio e pelada. Seu pescoço, um ramo de galho seco, pelado. Enquanto fugia mata dentro, o urubu-rei ia gritando em tom de deboches, querendo colocar medo no Carajá. Você me levou as luzes, mas ainda guardo comigo o segredo da eterna juventude. Enquanto fugia, o urubu-rei ia sussurrando o segredo da eterna juventude. Acontece que o índio Carajá e nenhum ser humano que estava por perto viu nada, mas as árvores e os pássaros ouviram tudo. E é por isso que de tempos em tempos eles aprenderam a guardar consigo o segredo da beleza juventude. Então, em determinadas estações do ano, as plantas trocam suas folhas e os pássaros suas cores. E o índio Carajá ainda continua até hoje sendo lembrado em todos os filhos do Brasil, inclusive aqui na ilha de Santa Catarina, quando os mais novos se reúnem em volta do oceano para ouvir os mais velhos contar suas histórias. O céu da terra, o céu da terra, o sol e da lua, das estrelas, e de todo o firmamento. E depois da contação, dizem que eles se deitam numa rede e sonham a noite inteira. Mas essa história não acaba por aqui, porque dizem que depois outras histórias vão surgir, depois que você sair daqui, levar aquela história no fundo da tua memória, e levar aquela outra que veio lá do Japão, e levar esta daqui, que saiu um pouco daqui, outro pouco de lá, um pouco acolá.